Então, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, nossa reunião aí da Poesia Sem Distância, e hoje recebendo um convidado especial lá do Sul, né? O nosso companheiro Elcemar Rocha. A gente inicia aqui o estudo lendo uma poesia, né? E fazendo a nossa prece. Vamos aproveitar, então, a poesia que o Elcio nos mandou, né, Cássio, para poder ler aí. Isso aí. Aí eu faço a prece. Depois passamos a falar do nosso poeta aí. Você vai ler, Cátia? Ah, foi aquele que você mandou? Ô, Andréa, qual é o poema? Ah, que você botou lá para mim. Tá, tudo bem. Tempos. Tempo, tempo, passa o tempo, rápido, lento, lento. Sensação no rosto, vento, vento. Vendo o vento na passagem do tempo. Tento, tento. Não sei se a contento. Invento, tento, ao sabor do vento. Vento, vida. Tempo, vida. Para toda ferida, só corre o tempo. E eu tento, durante esse tempo, aproveitar o vento da mudança da vida. Elcio, 29/5/2023. Então, aproveitando aí essa poesia, né? Falando do tempo, e o tempo corre, né? E a gente vai fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que conosco aqui estão, agradecidos por mais um dia em nossas vidas, em nossas encarnações, agradecendo sempre pelo auxílio que vem do alto, pela nossa saúde, pelos nossos amigos, nosso trabalho, enfim, por tudo que a vida nos traz. E hoje, um dia especial, uma noite especial para nós, estamos recebendo nosso companheiro Elcemar Rocha, e possamos fazer nossas vibrações, e que ele possa ser inspirado, Senhor, para conversarmos aqui de forma alegre, amistosa sempre, e com a nossa vontade de aprender sobre a poesia espírita, enfim. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, vamos iniciar aí o nosso bate-papo, falar um pouquinho aqui do Elcemar Rocha, nascido em Curitiba, Paraná, em 7 de junho de 74. Parabéns, né? Esse mês você fez aniversário aí, início do mês. Técnico em mecânica pelo Cefet, Paraná, tecnólogo, né, em gestão comercial elétrica pela universidade, né? Isso mesmo, André. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Federal do Paraná. Analista de custo, trabalho em empresa de refrigeração. Espírita desde 2007, né? Isso. Se diz aprendiz de poeta, mas sempre gostou de escrever. Incentivado por um amigo, começou a escrever poesias, singelos versos sobre o que pensa e sente. Atualmente, ele participa da equipe de administração, que administra a redação do Garimpo de Poesias. E agora nós vamos passar a palavra para o nosso poeta para que ele fale um pouquinho mais sobre isso, né? Contando um pouco mais para a gente aí sobre essa história com o Espiritismo. Depois a gente pode falar mais sobre a poesia. Ok, André.
primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Vocês são audaciosos, corajosos, assim, de convidarem alguém que a gente quase não tem contato, pelo menos pessoalmente, mas apenas virtualmente, né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês. Não se preocupem que às vezes a conexão aqui no Sul também trava, às vezes também cai, mas eu estou aqui o tempo todo. Então vamos lá, aproveitando o nosso tempo. O meu aniversário, que foi agora no último dia 7, tem sido um aniversário triplo, pelos 3 aspectos abordados pelo André. Em primeiro lugar, eu nasci no dia 7 de junho de 74. Esse é o primeiro aniversário. Eu tenho um segundo aniversário, que é o dia que eu entrei na empresa onde eu trabalho atualmente, que foi no dia do meu aniversário de 27 anos, 7 de junho de 2021. E tem um terceiro aniversário, que foi quando eu entrei pela primeira vez dentro de um centro espírita, numa quinta-feira de Corpus Christi, dia 7 de junho de 2007. Então, no dia 7 de junho, eu tenho um aniversário triplo. Então, dessa forma, vocês me conhecem enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto espírita. Nem sempre eu escrevi. Eu sempre fazia boas redações na escola. E como o André disse, incentivado por um amigo, nas atividades da Casa Espírita, eu falei para ele, olha, eu venho participar do nosso risoto fraterno, o pessoal chama da sopa fraterna, né? Na nossa Casa Espírita, o risoto fraterno. E quando eu venho de ônibus, os pensamentos vêm vindo em versos, refletindo sobre a atividade. Eu falei para ele, parece repente. Né? Eu acho tão bonito. Ele falou, olha, por que você não liga o áudio do celular no gravador e não grava? Eu falei, eu não posso fazer isso, meu amigo, porque eu estou dentro do ônibus, o pessoal vai me internar. O que eu comecei a fazer? Já que eu não posso falar os versos e gravar para depois ouvir, escrever, eu vou escrever no bloco de notas do celular. E assim eu comecei lá por 2014, 15, então mais recentemente. Veja que na doutrina espírita eu já estava 7, 8 anos participando da atividade. E assim veio, até que um dia, participando de uma atividade mediúnica na nossa casa espírita, eu resolvi relatar o que os médiuns descreviam na reunião, num documento do Word qualquer. Aconteceu a reunião, o fechamento, eles fizeram as descrições. Falei, puxa, foram tão bonitas essas descrições que eu vou escrever. Abri o notebook em casa 1, 2 semanas depois, abri o Word e comecei a escrever. Nunca tinha escrito em verso. Todas as frases saíram em versos. A poesia inteirinha, gigante. Fui digitando, em casa. A esposa estava na sala assistindo TV e eu na frente do notebook. Foi assim que nasceu uma poesia chamada Um Domingo no Cefac, que foi o evento que ocorreu. Mais tarde, olhando o texto, ele acabou se tornando uma música e tudo mais, a gente mudou o nome para Jardim de uma Nova Era. Vocês não vão ficar sem ela aqui, e se a memória não falhar, e não tenho nada por escrito aqui, eu vou trazê-la para vocês. Muito bem. Em 2018, teve o Fórum de Arte Espírita aqui em Curitiba, promovido pela ABRART, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com Glaucio Cardoso, que é membro da ABRART, e que tem um mensário de poesia e espiritualidade chamado Garimpo. Todo ele eletrônico, distribuído mensalmente, todo segundo sábado de cada mês, desde o ano de 2016 deve ser. Então, a partir de 2018, entrei em contato com o Glaucio e, eventualmente, fui convidado a escrever uma coluna chamada O Livro do Mês. E depois acabei ingressando em outras atividades. Era o Glaucio e a Andréia Leão de São Paulo. Andréia fazia uma coluna chamada Poema Comentado e o Glaucio fazia o resto da edição. Eu entrei colaborando e mais tarde nós convidamos uma amiga aqui de Curitiba também, Cristiane Lopucci. Para vocês terem uma ideia, nós jamais nos encontramos os 4 ao mesmo tempo. E apenas eu conheço pessoalmente os 3. Não ao mesmo tempo, naturalmente, mas já encontrei pessoalmente os 3.
Então, participamos dessa atividade. Como o mensário de poesia e espiritualidade ocorre a cada mês, no segundo sábado de cada mês, e tinha bastante poesia sendo produzida no nosso grupo de WhatsApp, Espiritismo e Poesia, eu passei a publicar, eventualmente, o Rolê do Garimpo. Todo sábado que não tem o garimpo. O Rolê do Garimpo é aquilo que vai estar ocorrendo de poesia no garimpo. E vim publicando isso desde junho de 2020. Não, gente, não foi no dia 7, mas foi no dia 20 de junho de 2020. Então, fazem 3 anos, todo sábado que não tem o garimpo, tem o Rolê do Garimpo. E lá no meio do processo, me ocorreu de publicar uma página com crianças desaparecidas, divulgadas aqui pela Polícia Civil do Estado do Paraná, e tenho feito isso desde a edição 41, estamos na edição 121, e nesse próximo sábado ou domingo, porque vocês viram o tempo é corrido, a gente publica uma página do Rolê do Garimpo, não importa que eu esteja de férias ou viajando. Às vezes eu já levei notebook, já levei edição semi-pronta para publicar o Rolê do Garimpo. E, eventualmente, a gente publica até mesmo as poesias que a gente acaba escrevendo lá, quando acha que é pertinente, né? Ou quando a gente está encontrando ali as poesias pelo caminho. Em linhas gerais, André, era isso, com relação à minha participação no garimpo, no Rolê do Garimpo. Não sei se você quer que eu já posso trazer o Jardim de uma Nova Era? Pode, É, pode. então Ficar à vamos lá. vontade. Então vamos lá. Agora eu vou trazer... As reflexões, gente, começaram muito, muito singelas. Deixa eu ver se eu me lembro de um versinho de 3 linhas. Ele dizia assim, alguma coisa com relação ao pássaro no ninho. Pode sozinho? Não, não pode. Uma coisa muito simples. E a maturidade veio ocorrendo com o tempo, lendo o material do pessoal, né? Mas Jardim de uma Nova Era foi uma coisa, assim, fantástica. É ela que eu quero trazer por primeiro, porque foi onde, para mim, verdadeiramente começou. Vocês viram que foram 2 momentos. E ao longo desse tempo que eu tenho, eu vou trazer algumas outras e vou comentando sobre. Porque eu gosto não só de trazer a poesia, mas de contar sobre ela. Então, sobre a nossa atividade espiritual na Casa Espírita, Jardim de uma Nova Era. É bem próprio agora para essa época, porque sempre ocorria no mês de setembro, na nossa Casa Espírita, época de primavera. Então, fala muito de transição. Vamos a ela. Ela diz assim, Jardim de uma Nova Era. Eu posso dizê-la para vocês. Quantas flores! Parece um jardim. Quão lindo é assim, sem lágrimas nem dores. Quanta beleza, quanta luz, quanto amor. Vamos seguindo Jesus, seja onde for, almas alegres e em uníssono, uma oração ao próximo, como a claridade de um fósforo a iluminar a escuridão. E a Deus que não mais se nega, agora podemos amar. Vamos juntos apalmilhar essa estrada de redenção. Tendo o trabalho por oração, podemos agora caminhar, sem de novo titubear na atual encarnação. Vamos distribuir as flores de uma nova era. É primavera, é primavera. E essa foi a primeira. Literalmente a primeira mesmo que eu escrevi em versos. E depois acabei pegando gosto e a gente vem brincando. Eu quero ver se eu tenho a oportunidade de trazer uma fresquinha dessa semana para vocês. Uma brincadeira. Eu gosto de brincar bastante com os sons, né? Então, às vezes, me falta o talento para métrica. Eu tenho estudado a métrica, tenho exercitado a métrica, escrevi soneto, escrevi cordel, né? E fiz alguns outros exercícios, mas
o verso livre me deixa um pouco mais à vontade. Eu ainda tenho dificuldade para fazer metrificado, embora goste muito. O som fica muito bom. O André escreve muito bem sonetos, né? Metrificados. E agora, recentemente, vocês sabem que, embora a Organização Mundial de Saúde tenha decretado o fim da pandemia da Covid-19, mas lá no início da pandemia, em homenagem às vítimas da pandemia da Covid-19, e hoje, na data de hoje, 30 de junho de 2023, estava eu pensando sobre essa poesia e sobre aquele momento, e a gente poderia naturalmente trazer a mesma poesia para aquela tragédia que ocorreu não só com o submarino que foi visitar o Titanic, mas com aquele barco com os imigrantes que naufragou. Eu vi um depoimento na BBC dizendo um pescador que, ao invés de pescar peixes, ele estava pescando cadáveres. Então, é para essas pessoas, em homenagem a elas, aos seus familiares e aos seus amores, que a gente pode dizer censo. Inicialmente, esse censo, que era um levantamento das vítimas, eu escrevi com C, no censo do IBGE mesmo. Mais tarde, eu olhei o título do texto depois de escrito e mudei uma letra. O C pelo S. Senso com S. De senso, de raciocínio, de pensar. E o texto diz assim: olho fotografias em frente à TV. A morte forma um rosto num senso. Poderia certamente ser eu ou você, poderia ser o nosso amor, comigo eu penso. E penso cá comigo se não nos faltaria compreensão com a dor alheia, bom senso. Em meio à tresloucada gritaria, penso se não nos faltaria um abraço imenso. Enquanto a dor do outro não for a minha, viveremos a agonia de um momento tenso. Não saberemos o sabor de uma alegria, do amor que nasce em mim, se eu me venço. Ai, que delícia seria se não fosse o rosto de um amor numa fotografia, fosse sempre uma lembrança doce da alma imortal no coração um dia. E assim foi censo. Muito bom. Você estava falando aí do que você fez sobre som, né? Eu achei ela aqui postou lá, onomatopeia, né? Isso, essa aí. Se você quiser trazê-la, André, você está com o texto em mãos, ela está no meu bloco de notas no celular, por isso que eu não estou manuseando. Tá vendo? Eu estou participando do evento aqui pelo celular e ela está no bloco de notas no celular, por isso que eu não estou olhando o texto. Mas fique à vontade se você quiser trazê-la. Então, do Elcio Feito aqui, escrito em 27/6. Esse mês é sempre especial, né? Tem tudo acontecendo. Isso mesmo. Então, assim, diz assim: Smack, faz o som de um beijo. Toque, toque, assim faz o martelo. Brum, bem após o lampejo. Raspe, raspe, faz o som do chinelo. Au, au, assim faz o cãozinho. Toque, toque, ao bater na janela. Miau, faz o lindo gatinho. Raspe, raspe, pincel na aquarela. Não tem ouvido o cri-cri, que faz o som de um grilo. Não tem ouvido o piuí, que faz o som de um apito. E o trem segue o trilho da vida, diante de assombrada plateia, que não ouve bater o coração ao som do onomatopeia. Tum, 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 piuí. Isso mesmo. Esse finalzinho, ele surgiu depois do texto pronto. Para mim já estava pronto, né? Mas eu fiquei pensando comigo, falei, mas está faltando alguma coisa, né? Falta uma onomatopeia, que é a batida do coração. Mas essa batida do coração também pode ser
o andar do trem no trilho do trem. Então ele faz tum-tum, tum-tum. Não é assim que o trem faz, passando pelo trilho? Tum-tum, 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 tum-tum. E na curva ele apita. Iui! Isso aí. Um amigo meu perguntava para mim, por que o trem apita na curva? Eu falava para ele, não sei. Porque o maquinista puxa a cordinha. Então a gente fez essa brincadeira com o tum-tum, que tanto pode ser a batida do coração, que é a vida pujante, quanto o trilho da vida, do trem da vida, que está fazendo tum-tum, tum-tum, e volta e meia apita, chamando-nos atenção. Então, essa brincadeira com o som da onomatopeia, ali no finalzinho, ela chama atenção nossa para o movimento da vida, para a vida que caminha na batida do coração. Então, é essa brincadeira com o som que a gente fez, né? Outra coisa que eu gosto bastante, André, e queridos amigos, é quando está amanhecendo o dia. Como eu vou de transporte coletivo, ônibus fretado, então eu não preciso me preocupar com a direção. Então eu posso ir observando. Antes eu reclamava bastante do trajeto. Depois eu aprendi a parar de reclamar e aproveitar o tempo para ler, para escrever e para observar as coisas. Então eu escrevo bastante sobre o amanhecer. Tem uma ou duas delas que talvez dê tempo de eu trazer aqui. Acho que eu vou trazer duas. Tem uma que eu adoro, chamada Alvorada, que ela é quase uma prece. Ela diz assim, deixa eu ver se eu me recordo. Nasce o sol, vermelho como fogo. A Deus em prece rogo, no mundo mais amor. Que ele nasça como esse sol, fazendo um mundo novo. Alma pedindo socorro, o velho mundo em estertor. Vem, alvorada de um novo dia, espalhar paz e alegria nos corações sofridos. A Deus, Pai Criador, a Jesus, a lei de amor, o nosso apelo compungido. Então, é um tipo de texto que eu gosto de escrever bastante. Sobre o amanhecer, como eu escrevo em bloco de notas no celular, eu organizo em pastas, e eu tenho uma pasta chamada Poesias do Amanhecer. E tem inúmeras lá. Tem uma que eu gosto bastante, ela é um pouquinho mais longa, quero ver se eu lembro ela toda de memória, mas que, como eu participo de caminhadas na natureza aqui na região de Curitiba, sempre me lembra a caminhada na natureza. Quando a gente está caminhando né, pelos carreiros, pelas trilhas, pelos morros ali, eu sempre me recordo dela. E provavelmente foi com esse pensamento, nesse ambiente, que eu acabei escrevendo uma poesia chamada Notas do Amanhecer. E ela diz assim: cores de uma nova alvorada, ventos de um novo tempo, pássaros que cantam em revoada, melodias de um sentimento. A vida segue abençoada, temos o tempo à disposição, aproveitando a hora sagrada em movimento e reflexão. Alguns, de tão distraídos, passam imunes a tanta beleza, lamentam ser esquecidos e amanhã terão a surpresa. A vida segue imortal, para além do véu da morte, a busca do bem primordial para mudar o rumo da sorte. Caminho sereno pensando, se eu vejo tanta riqueza, se realmente estou trabalhando, aproveitando toda a beleza. E vou abraçando a vida, encantado com cada detalhe, apaixonado pela manhã que ilumina toda a cidade. E assim é Notas do Amanhecer, né? Uma coisa bem que me chama a atenção. Outra coisa, e essa eu posso dizer para vocês que é bem antiga, gente. Essa eu vou contar para vocês que é bem antiga.
Lá do começo, logo depois de Jardim de uma Nova Era, inclusive, eventualmente, eu acabo usando essas poesias para ilustrar as palestras que eventualmente a gente faz, e eventualmente escrevo a palestra em torno da poesia. E ocorreu isso com Encontro com a Luz, A Paz do Alimento, são outras poesias, em que eu desenvolvi os temas trazendo a doutrina espírita, reflexões espirituais, em torno da poesia, pegando verso a verso, estrofe a estrofe, fundamentando na doutrina espírita e fazendo uma exposição de 40 a 45 minutos. Então, isso ocorre. Língua e linguagem foi uma dessas, porque eu ia para a atividade e ficava pensando assim, falei, puxa, mas eu não sei nada. Eu não sei inglês, mal domino o português. E esse pensamento foi contínuo. E eu acabei escrevendo uma reflexão sobre ele. Ela diz assim, literalmente no início, eu não sei inglês, mal domino o português. Mas qual a língua daquele que fez? Ainda não sei bem. Reflito e procuro, em sombras, no escuro, aqui e além. Caminho, verdade e vida, a todos convida um meigo rabi. Não longe, mas aqui. A conhecer o autor da lei de amor, linguagem sublime, aquilo que exprime o objetivo da vida. Maravilhosa, vivida ao seu lado, ao seu lado, ao seu lado. E era essa a reflexão que a gente trazia. Outra coisa que é bastante natural, não sei se ocorre com vocês, não sei se no estudo da poesia que vocês eventualmente fazem, né? Acaba ocorrendo de relatar experiências, passeios e viagem. Falei em torno da questão da caminhada na natureza, que eu lembrava de notas do amanhecer e tudo mais, né? A gente escreveu inúmeras, mas eventualmente a gente viaja para um outro lugar e reflete sobre o tempo, sobre o frio, sobre o calor, né? Agora, até antes de trazer essa poesia, vou aproveitar a oportunidade, eu tenho alguns minutinhos ainda, né? Estou cuidando aqui do horário. Eu tenho alguns minutinhos participando da atividade do Grupo Espiritismo e Poesia, surgiu a ideia de a gente fazer alguma atividade em torno da questão do Setembro Amarelo. E 3 anos atrás ocorreu da gente escrever e participar um grupo de poetas de uma obra chamada Uma Oportunidade Chamada Vida. Lá, 3 anos atrás, em 2021, isso ocorreu, em setembro de 2021 foi lançado Uma Oportunidade Chamada Vida 1. Poetas reunidos em torno do Grupo Espiritismo e Poesia e outros convidados escreveram temas abordando a valorização da vida. Nesse primeiro texto, eu participei com um ser divino. Não vou trazer o texto aqui porque eu não sei de memória e também o tempo não vai me permitir. No segundo ano, que foi no ano passado, eu participei com a poesia Acontece Você, que começou com uma troca de mensagens com a nossa amiga Cris. Oi? Participando com a nossa amiga Cris, conversando com ela, ela perguntou assim, o que aconteceu? Aí eu respondi para ela, aconteceu você. E daí, em torno desse Aconteceu Você, eu escrevi a poesia que saiu na obra de 2022. Do ano de 2023, eu vou dizer apenas o título para vocês. Refletindo sobre essas coisas da vida, eu perguntava para mim, refletindo sobre o tempo, não só o tempo, mas o tempo climático, o frio, o calor, a chuva, a tempestade, dor, sofrimento, agonia, angústia. E aí eu perguntei assim, tá, e aonde está a poesia? E aí veio o primeiro verso. Eu vou trazer só o primeiro verso para vocês. Está na flor que nasce. E aí a gente discorre, e é esta poesia que foi indicada, a obra está sendo construída para Uma Oportunidade Chamada Vida 3, que será lançada em setembro de 2023. Então, eu e outros poetas vamos participar de uma nova coletânea, terceira edição, né, a sair pela editora M,
né, sobre a valorização da vida. É feito um e-book. Na primeira edição tivemos também um audiobook, e agora nós estamos conseguindo fazer edições impressas também, tá? Então, em breve estaremos divulgando esse material. E eu esqueci do que eu ia falar, da poesia, mas do passeio que a gente volta e meia faz, e eu escrevi um texto falando, inclusive foi feito um filme com a poesia, foi feito um curta-metragem, né, pelo nosso amigo Cleiton Freitas, cineasta, participante da Brarte também, poeta também. Então, ele fez um curta-metragem com essa poesia. Foi feita com base em uma viagem em Foz do Iguaçu, janeiro de 2018, não sei se vocês conhecem, visitando as Cataratas do Iguaçu e o Parque das Aves. Ela diz assim, ela se chama Deus em Tela, e diz assim: enquanto o mundo grita dores e desmandos, a alma pede, se agita em busca de descanso. Busco em meia natureza, na simplicidade e beleza do excelso Pai Criador, no voo da borboleta, no grito da arara travessa, no pequeno beija-flor. Mergulho o pé na água, corpo e alma inteira, esqueço dor, sofrimento, mergulho na cachoeira. Encontro, enfim, Deus, divina obra do artista, autor da mais linda tela, beleza jamais vista. Então, essa é Deus em Tela, foi feito um filme, foi selecionado, inclusive, para um festival, né? E eu fiquei bastante feliz dele ter participado e de o nosso amigo Cleiton Freitas ter selecionado esse texto para fundamentar uma das etapas do curta-metragem que ele elaborou. Foi muito bacana, foi um prazer participar também deste projeto. Eu acho, André, que o tempo que eu tinha para trazer algumas poesias, um pouco sobre mim e tudo mais, está se esgotando, e naturalmente que a gente agora fica aberto aí para o roteiro da atividade da noite, né, André? Fique à vontade. Isso aí. Agradecemos aí a exposição aí, falando um pouquinho mais, né? E foi legal dessa vez, né, que a gente já trouxe outros colegas aqui, né, outros poetas, e cada um vem de uma forma diferente, né, de abordagem. Você veio falando sua história, trazendo as poesias e contando. Foi bem legal essa abordagem. Agora a gente vai fazer, né, pessoal, fazer algumas perguntas. Você estava falando aí sobre essa última poesia, né, sobre Paraná. Eu já fui lá com a minha esposa e minha filha, lá no Parque das Aves, né? Aqui, é muito Isso. bonito aquilo lá, né? E é inspirador, realmente. Aquelas cataratas, né? Isso. É muito legal. É Então, muito, muito lindo. Então, quem quer começar aí fazer uma roda de perguntas aí? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Sueli, você quer fazer a pergunta que você passou aqui para mim? Pode você fazer. Pode. Então, a pergunta aqui da Sueli assim, seria: o que você escuta quando está escrevendo? Isso tem a ver com a mediunidade, né? Você falou que faz até parte do mediúnico, né? Isso. Você, quando começou, você já tinha alguma coisa de inspiração? Vinha algo na sua mente ou era de outra forma? Como é que ocorria isso? Ou ocorre, né? Atualmente. Ótima pergunta, adorei. E gosto de falar sobre isso. E reflito muito sobre isso, né? Porque eu reparei que eu sempre gostei de escrever, como eu comentei, né, na pequena biografia. E lá na época de escola, quando eu sempre gostei de fazer aquelas redações dissertativas. E aquela, não sei se vocês lembram do formato de redação dissertativa, que você apresentava uma frase-tema, um ou dois argumentos, desenvolvia esses argumentos e fazia uma conclusão. Pois bem, gente, quando eu chegava na conclusão, a minha conclusão era mais ou menos com uma conclusão ali de onomatopeia, de Deus em Tela,
de senso, ou seja, eu trazia sempre, isso sem perceber, enquanto jovem, criança, adolescente, 12, 14, 16, 17 anos, sei lá, trazia uma forma positiva, construtiva e de esperança. Então, no meu exercício de escrever, é sempre dessa forma. Então, quando eu vejo que, de repente, eu estou um pouco amargurado ou triste sobre determinado assunto, eu narro aquilo, mas eu vou construindo a escrita até chegar numa forma positiva e de esperança. É sempre assim. E nesse exercício, eventualmente, eu estou mais tranquilo, mais lúcido, e às vezes não sou eu que escrevo. Jardim de uma Nova Era. Eu até brinco com o Valdeci, que é meu parceiro, que faz as músicas com muitos dos meus textos. Falei, olha, Val, eu coloquei o meu nome aí porque não tem um nome, mas não fui eu que escrevi. Então, muitas delas, eu pego, gente, e escrevo eu escrevo no trajeto do ônibus indo daqui para a empresa. Eu saio daqui, o ônibus sai daqui do ponto onde eu pego às 6h25 da manhã, às 7h15 da manhã desse lá. Então, eu tenho 50 minutos. Cansei de escrever 1, 2, até 3 textos. Tem textos que eu começo a escrever e não sai nada. Onomatopeia, vocês viram o horário que eu coloquei, eu tive o cuidado de colocar o horário. Dia 27 de junho de 2023, eu concluí um pouquinho antes, mas eu falei, mas agora eu vou colocar o horário. 6h48 da manhã. Eu estava sentado dentro do ônibus. Então, eu já tinha o primeiro verso, desenvolvi o restante, e depois apenas formatei. E, eventualmente, vocês viram que tem no final da poesia, eu coloco alguma fundamentação doutrinária. Foi assim que ocorreu com Onde Está a Poesia, que vai sair numa oportunidade chamada Vida 3, e que eu coloquei tanta fundamentação doutrinária espírita neste texto, que eu assumi o compromisso comigo mesmo de desenvolver uma palestra com esse tema. Então, muitas das poesias vêm de pura inspiração mesma. Tem alguns casos que eu não chego a colocar meu nome. Eu coloco um outro nome ali, né, do mentor espiritual, né. Às vezes eu faço algum questionamento para ele, ele me responde mentalmente, e aquela poesia que está ali é a resposta para o meu questionamento, porque às vezes eu estou em dúvida, estou com medo, estou preocupado, estou revoltado, e falei, puxa, mas onde está a poesia? Aí eu comecei a escrever, né? E pensei, e gente, eu escrevi dia 30, eu coloquei a data, 30 de março. Eu lancei a poesia agora em junho, para o grupo, dia 14 de junho, e eu ainda estava mexendo no texto. Mas eu sabia exatamente o que eu queria escrever. E não escrevo, assim, apenas em verso, naturalmente. Eu escrevo em prosa. É o caso, por exemplo, de Uma Noite de Natal, uma história muito bonita que eu gostei de escrever. Eu não sabia exatamente o que ia ocorrer, mas eu escrevi narrando a cena inicial do meu pensamento. E ela aconteceu a história toda. A mesma coisa com A Estação, que é bem da época da pandemia, que narra a história de um... Eu escrevi no final do texto, gente, isso. Eu estava saindo do refeitório da empresa e me ocorreu uma imagem de uma criança sentada numa estação, aguardando uma condução, provavelmente o trem. Essa criança de 5, 6 anos, esse menino estava muito agitado, estava sendo consolado pela avózinha, e ele aguardava o pai, que chegava. Eu não vou contar o restante da história, mas a história estava pronta na minha cabeça. Bastou que eu sentasse na recepção da empresa após o almoço e escrevesse a história. O final dela, eu sabia todo o contexto. O final dela é que foi surpreendente, porque entrou uma outra personagem na história e que fechou com o assunto da pandemia que estava falando naquele momento. Então, tem muita inspiração, sim. Vocês sabem disso, né? Muita direção, nem sempre a gente que escreve, às vezes a gente que escreve, e normalmente é uma parceria. Me alonguei um pouquinho na resposta, André, mas é que eu gosto de falar do assunto.
Tá ótimo. Isso aí. É, Quer falar aí, propor alguma coisa aí, Kátia? Eu estava aqui pensando, o Elcimar, que vários poemas que você relatou para gente, né, declamou para gente, vieram por uma estimulação assim da natureza, a questão do amanhecer, né, assim, assim, eu fui pensando que é, é a coisa do som, é a coisa do visual, né, assim, esses é a forma como a vida provoca, né? Assim, e aí eu lembrei, assim, eu não sei nem qual era o pintor, e eu lembro muito da Penha, que a Penha faz um pouco isso. Às vezes você quer fazer arte inspirado por uma coisa à parte, assim, uma coisa surreal, e às vezes você não precisa disso, você precisa da vida real ali acontecendo, né? O pintor que pintava o seu próprio quarto, né? Enfim, é só ter os olhos de ver, né? E a cabeça pronta para permitir fluir os pensamentos e as reflexões. E eu fiquei assim percebendo você sendo levado pelas provocações, dos estímulos, né? Seja o amanhecer, seja. É isso mesmo. exato. É perfeito. E eu sempre falo para os amigos assim que isso é um exercício, porque a partir do momento que você dispõe a olhar o voo de um pássaro, uma cachoeira, o noticiário trazendo as mortes pela Covid, como eu falei, uma amiga que está grávida, a saudade de um encontro, por exemplo, durante a pandemia, eu à tarde pela manhã, como eu falei para vocês, eu vou acordado, eu vou disperso, dificilmente eu consigo dormir. E agora à tarde, quando o André me ligou, eu estava dormindo no ônibus. E um dia, no meio da pandemia, eu dormi um sono, cochilei, como sempre, acordei e me deu uma saudade muito grande de alguém. E, no meio da pandemia, aquela coisa de não poder ter o contato, eu escrevi encontro, que era um encontro de uma pessoa saindo para ir ao supermercado. Vocês viram que durante a pandemia isso foi bem complicado. De uma outra pessoa que tinha um compromisso inadiável e precisava sair, com máscara e todo cuidado. E eu escrevi sobre esse encontro. Só que como eles não podiam se tocar, me ocorreu mentalmente, olha o exercício, que eles tinham que se proteger. E eles não sabiam como se proteger. E para se proteger, eles utilizaram o que aqui em Curitiba é bastante comum, aí no Rio não precisa, mas em Curitiba é bastante comum, você ter uma capa de chuva dentro da bolsa. Então, é esse tipo de coisa, de situação, que nos chama a atenção. Agora, eu vou falando isso do dia a dia mesmo, gente. A gente estava vindo sexta-feira e tudo mais, tinha trânsito, o nosso ônibus atrasou, até por isso eu entrei um pouquinho mais perto do horário aqui na transmissão, e olha o que aconteceu. Eu estava relendo algumas poesias minhas, e estava lendo uma poesia chamada Cinco Tiros. Eu não vou trazê-la de memória aqui, infelizmente eu não tenho anotado, depois eu posso até compartilhar com vocês. Edilson, um prazer enorme ver você, estou vendo você aqui, meu amigo. Amo muito você, sou seu fã. Sou fã, é minha alma gêmea na escrita. Ele escreve as coisas que eu gostaria de escrever e faz do mesmo jeitinho que eu. Edilson Costa, tá aí, ó, esse menino aí, lindo. Boa noite, Edilson. E Seja bem-vindo. isso. E assim, gente, eu escrevi uma poesia chamada Cinco Tiros. O que aconteceu? Lá, pouco mais de um ano atrás, começou a guerra da Rússia com a Ucrânia. E os homens estavam sendo convocados à guerra e tinham que ficar de 18 a 60 anos. Mas as famílias estavam fugindo da guerra. E tem uma foto registrando de um pai se despedindo da filha, chamada Ana, escrita com 2 N's, um nome muito bonito, escrita com 2 N's. A menina de 6 anos, ele os seus 41 anos. E eu peguei aquela história
e aquela imagem publicada pelo Alberto Almeida, e escrevi 5 tiros, em que o soldado, ele dá 5 tiros, atinge o adversário cai, e ele vai olhar a farda, né, e tem uma identificação na farda, e vê que a data de nascimento e o sobrenome são conhecidos. Ele se descobre irmão, ele se angustia com essa situação, mas ao final da história ele é amparado por Jesus, esclarecido por Jesus, porque ele atirou porque precisava atirar, porque alguém mandou ou obrigou, né? Então, não são só as situações bonitas do dia a dia, agradáveis do dia a dia sobre as quais a gente escreve. A gente pega tudo que é um exercício. Ocorreu a morte do George Floyd, não sei se você lembra, que é um rapaz americano que foi sufocado lá pelos policiais e que houve toda uma manifestação. Eu escrevi Epiderme, e aquilo, gente, foi um desabafo gigante. Eu escrevi aquilo, eu chamo para o pessoal assim, às vezes quando eu escrevo, é um grito da alma. Epiderme é um grito da alma. Eu gritei ali. 5 tiros também. Censo também. Deus em tela também é um grito de louvor, de agradecimento, de alegria. Alvorada também. Mas quando eu escrevo censo, quando eu escrevo 5 tiros, quando eu escrevo epiderme, eu estou criticando, eu estou observando, eu estou me posicionando enquanto ser humano, enquanto espírita e enquanto espírito em evolução. Eu não deixo quieto, eu não fico quieto. Então, eu fico remoendo aquela... O Edilson sabe muito bem disso, né, Edilson? A gente fica remoendo essas questões e volta e meia verbaliza. As palavras escritas ou faladas, elas são limitantes para o nosso pensamento e o nosso sentimento. Mesmo assim, eu coloco em palavras porque é preciso que a gente transmita a mensagem através dos recursos que nós dispomos. E o recurso de que nós dispomos, um dos talentos dados por nós a Deus, é o uso da palavra. Seja ela escrita, falada, via vídeo ou das mais diversas formas, enquanto a gente não consegue se socorrer apenas do pensamento, que é a vida do espírito, né? Estamos na matéria, utilizemos a matéria, através do ar do som, utilizando a palavra. Me empolguei de novo, né? Diga lá, André. A gente está ouvindo aqui, né? E a gente aqui no grupo, a gente faz uns estudos, a gente estuda o Parnaso, e esse ano a gente está estudando o livro Arte e Espiritismo, do Círculo de Estudos, né? É do Edmundo César. Aí a gente estudou semana passada, você está falando sobre... E tem uma pergunta aqui que é feita para o espírito Alfred Musset, e aí tem a ver, acho que um pouco com o que você falou, né? Qual será a influência da poesia no espiritismo? Né? A poesia é o bálsamo que se aplica sobre as feridas. A poesia foi dada ao homem como um maná celeste, e todos os poetas são médiuns que Deus enviou sobre a terra para regenerar um pouco o seu povo e não deixá-los embrutecer inteiramente, que é o que há de mais belo, que fala a alma do que o que fala mais a alma do que a poesia. Né? Então, você está falando isso, falar de todos os assuntos, né? Não se esquivar, não se omitir, né? Isso é importante, né? Dentro né? Dar opinião como espírita, né? Como cidadão e como espírita. E trazer, como você dá nas suas poesias, como trazer sempre aquela consolação, aquele toquezinho, né? Sobre as questões da vida do nosso dia a dia mesmo, né? Isso, tocar não só os espíritas, mas quem não é espírita também, né? Exatamente, por isso que eu brinco queria o trecho onomatopeias que eu trouxe, né, André? Eu fiquei pensando comigo durante essa semana, porque foi essa semana que eu escrevi. Falei, olha, é um texto que, de repente, uma professora poderia usar para falar de onomatopeia numa aula, né, fazer uma breve citação, né, sobre o texto, mas que ela começa com uma brincadeira, uma coisa simples, e vai trazendo essa onomatopeia para dentro.
Então, ela permite alguns olhares, e veja que começou como uma brincadeira, né? Com aquele som gostoso do beijo, né? Inclusive, tem uma amiga nossa, carioca, residente aqui em Curitiba, que frequenta a nossa casa espírita, que ela tem o beijo estalado, não sei se todo carioca é assim, né? Então ela vai cumprimentar a gente daquele beijo estalado do carioca. É daquele beijo, o smack faz o som do beijo, né? Aquele carinho gostoso, né? E a gente brinca com essas questões, mas vai trazendo essa reflexão, né? Então é um exercício e é muito gostoso. Muito gostoso. Às vezes eu escrevi onomatopeias lá e eu coloquei lá, smack faz o som de um beijo. Então eu falei, gente, mas do que eu vou falar disso aqui? E ficou, muito tempo no bloco de nota do celular. E essa semana bati o olho lá e o texto saiu. Assim, acontece, né? Então, é muito gostoso tudo isso. E, naturalmente, que nesse escrever e nesse pensar, a gente vai não só irradiando, né? Mas absorvendo também. Então, a gente vai observando e absorvendo as coisas e vai transmitindo. Então, tem alguns exercícios de escrita, a gente que escreve um poema que começa só com a letra S. Um poema, assim, a letra E. Então, a gente vai refletindo, veja, sobre a vida, sobre o próprio comportamento, sobre as questões do dia a dia e tudo mais, e vai trazendo tudo isso, como o Alfred de Musset trouxe. E ou seja, o médium não é um intermediário, intermediando o uso da palavra, do conhecimento, da esperança, da consolação, a fim de socorrer os outros enquanto socorremos a nós mesmos também, né? Era isso. É isso que eu estava pensando, assim, como que ao mesmo tempo que você fala, né, assim, essa coisa de a expressão da alma, né, do seu pensamento, dos seus sentimentos, impactado, provocado pelas situações de vida positivas, né, desagradáveis e que causam, né, algum impacto em você e que gera ali, né, uma reflexão, um sentimento que se traduz, né, na palavra, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, mas acho que você já meio que falou, né? Como que o fazer poesia, ou possibilitar que esse processo aconteça, né? Reflete em você, né? Por exemplo, quando a gente fala para o outro, a gente minimamente organiza o pensamento para falar para o outro, né? Então, se às vezes a gente está com um sentimento meio confuso, para você transmitir para o outro, você acaba se organizando internamente, né? E aí é isso, se o fazer da poesia, né? Ao fazer a poesia, né? Que remédio se produz aí para você, né? E produz, né? Como você disse, a gente tem que organizar o pensamento. Veja, a gente conversando aqui na transmissão. Então, não é qualquer vocabulário, qualquer palavra que a gente utiliza. Não é de qualquer jeito que a gente constrói o raciocínio, né? Tem um roteirinho, tem uma leitura, tem uma prece, tem uma poesia, um bate-papo, as perguntas. A gente se organiza. Então, quando a gente vai escrever, seja em prosa ou em verso, ou qualquer outra atividade que a gente vai fazer, a gente se organiza. E, em certos aspectos, eu sou bastante metódico. Então, como eu fiz curso técnico, né, gestão comercial, então, e isso em toda atividade, de modo geral, né, a gente tem que trabalhar de forma organizada e metódica. Então, às vezes, como eu disse, como a gente escreve com inspiração, a gente coloca palavras que não sabe o significado. Gente, cansei de escrever. Eu falei, tá, mas o que quer dizer isso? Às vezes minha esposa me pergunta, falei, nossa, que palavra é essa? Falei, não sei. Falei, deixa eu procurar. Daí vou procurar o significado, vou ver se faz sentido, se ela cabe ali, se escreve daquela forma, né? E assim acontece. É como você disse, é organizar ou lapidar. É Mário Quintana que vai dizer, né, que a gente deve trabalhar tanto num texto para que ele pareça depois que veio espontaneamente. Às vezes eu olho um texto e falo, nossa, pareceu tão natural. João Prado, né,
que é o nosso grande poeta espírita, escreve maravilhosamente, e ele vai dizer assim, que ele fica, ó, em cima daquele texto, parece tão natural, Mário Quintana parece tão natural, só que ele lapidou, a palavra é exatamente essa, gente, é lapidar o texto, lapidar o conceito, lapidar a palavra, organizar o pensamento e trazer aquilo de uma forma coerente. Então, é um exercício muito, muito bom. Ajuda em diversos aspectos. O pensar poético. Não é o ser poeta ou escrever poesia, mas o pensar poético. E não é o devaneio de uma pessoa deslocada que vive fora da realidade. É uma pessoa que vive dentro da realidade e que tem um olhar poético sobre as questões. E esse olhar poético não é um olhar sonhador, é um olhar pensador, questionador, construtor de si e do mundo que está à sua volta. E esse é o fazer poético. Muito bom, o Elcemar. Aqui tem uma pergunta também feita pela companheira Sueli, que está aqui, que ela mandou para mim. Você poderia citar uma poesia que te define? Né? Eu acho que eu li, você mandou uma poesia para mim falando sobre ser poeta. Ela me define, André. Você quer lê-la? Posso? Deixa eu pegar aqui. Ah, E tá eu lá me um defini em trechinho. verso. Oi, Tem um trechinho dela lá no cartaz, né? no cartaz. Deixa eu pegar aqui. Talvez eu me lembre até de memória essa. Você quer falar, então? Ela diz assim, vamos ver se eu me lembro, qualquer coisa o André me socorre. Eu não sou poeta, também não tenho diploma. O meu verso não tem métrica, ele vai de carona. Malandro sorrateiro, pelo meu pensamento, amigo ágil e arteiro, em todo e qualquer momento. Traz a alegria e a emoção, paz ao sentimento, singela reflexão, puro divertimento. Isso me define. É assim mesmo. Aí. Gente, a gente está se aproximando aí do fim, né? Final da nossa reunião. Acho que agradecer aí a presença de todos, agradecer aí o Elcemar pela sua presença aí simpática, né? E trazendo, né, de uma forma bem particular, né, a sua experiência com o espiritismo, com a poesia. Foi muito bom. E você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum recado, alguma sugestão para nós que estamos também começando, somos aprendizes, como você falou, somos aprendizes da poesia aí? Então, eu vou falar assim rapidamente, em poucas palavras, com relação a mesma coisa que o Valdeci disse para mim. Ele, olha, escreva o que você está pensando. Esse versinho, essa rima, uma rima boba, escreva. Não guarde, exercite, leia, releia, continue o texto se você achar necessário, se não se coloca um ponto, coloca reticências, exclamação, coloque uma data, é importante, mas exercite escrever, mesmo que seja um pensamento. O amor é capaz de coisas inacreditáveis, ponto. Deixa lá. A mesma coisa, gente, que eu falo, aqui podemos falar que estamos entre espíritas, que a gente diz no começo de uma reunião mediúnica, convidando um médium a trazer a mensagem. Não é o que a gente diz? Falei, olha, traga uma palavra, uma imagem, um pensamento, um desenho, qualquer coisa que te ocorra. Você nem esperava por aquilo, de repente surgiu uma imagem. Traz a imagem. Porque se for o caso, ela vai ser desenvolvida, se não for, não tem problema. O texto é a mesma coisa, eu tenho títulos e textos escritos ali que não tem nada. Onomatopeias era assim. Estava lá. Eu queria escrever sobre onomatopeia. Não saiu o texto. Essa semana saiu
Uma coisa que eu sempre gostei e não sabia muito bem como escrever foi a falar a respeito das fases da Lua. Então, eu escrevi a Lua da vida, correlacionando isso com as fases das nossas existências. E foi uma coisa muito bacana. Mas o que eu fiquei pensando sobre as fases da Lua? E comecei a escrever mesmo no bloco de notas quais são as 4 fases da Lua que a gente conhece. Minguante, crescente, cheia e nova. Escrevi. E depois comecei a brincar com o texto. É coisa de criança, é coisa de adulto, é coisa de espírito, é coisa de gente, é coisa de alma, coisa de espírito, né? Então, exercite escrever. É isso. Obrigado. Então, vamos fazer isso aí, seguindo o conselho aí do nosso poeta. Aí. Quem pode fazer a prece final, Kátia? Posso. Pode. Eu vou ler o seu poema, tá? Uma Oportunidade Chamando a Vida, porque eu abri ele, quando você falou, eu abri ele aqui, que eu estava com o livro aqui perto. Então, vamos... esse Ô, poema. Andréa, desculpa aí. É que o Edilson, né? Ele veio participar da reunião hoje, é Travou para conhecido mim, do pessoal. Elcemar, né? É Mas lá estou do ouvindo grupo vocês. é lá do grupo de Espiritismo e Poesia, lá do Gauss, faz parte lá do grupo também. Ah, tá. Eu não sei se ele gostaria de falar alguma coisa. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, não somente cumprimentar, porque é uma maravilha. Eu estava tentando encaixar o horário, mas cheguei atrasado, porque esse poeta aí me encanta constantemente. Eu fico aguardando, porque ele é assim, é como cometa lá no grupo. Ele vai só pescar, aí depois coloca todo sábado o rolê do garimpo. Mas eu espero que ele poste a poesia dele, porque vai sair sempre uma pérola. Eu fico sempre aguardando, porque me emociono sempre. Deus te abençoe, meu querido Elcemar. Você tem um grande fã do lado de cá, tá? Grande E abraço. você outro do lado de cá. Gente, é um dos próximos convidados, tá? Ah, com Pode convidar. certeza. Vamos Vai ser convidá-lo. Então, maravilhoso. Vamos convidá-lo. Tá bom. já vem a ideia, né? É. Vamos lá, então. Aconteceu você. Poeiras estelares, em voos espetaculares, aconteceu você. Num pontinho do universo, da poesia o melhor verso, aconteceu você. Dia e hora determinada, bênção e vida sagrada, aconteceu você. E Deus soprou o amor, e cheio de esplendor, aconteceu você. Você era um ser imortal, divina luz lirial, como só você pode ser. Cada existência, um livro. Você estará sempre vivo, não se deixe de viver. Não se deixe de viver. As dificuldades existem, as dores persistem, mas ninguém é você. Preparado para todas as lutas, nesse mundo de labutas, ninguém é igual a você. Ser de luz e redenção, tem a força do coração e a vitória é certa. Jamais estará sozinho, estou sempre do seu ladinho, conte com a força do poeta. Não pense em desistir, fica, a vida é tão bonita porque aconteceu você. Confia em Deus. Vamos, siga de Jesus os planos. Nós amamos você. Fica e vem. Então vamos à nossa prece. Então, vamos embalados por esse poema, né? Que nos convida a olharmos a beleza de nós mesmos. E somos obra do Pai, obra do amor, e que possamos, assim, olhar todo o nosso redor, como bem fomos estimulados pelo poeta, pois cada canto traz o seu encanto. Que nós possamos estar despertos para encontrar as belezas da vida em todo lugar, fora
e dentro. Agradecidos somos, Mestre, por essa oportunidade de estarmos entre amigos, estimulando a nossa alma a crescer, a ser sensível, e que nós possamos ser úteis no dia a dia, nos encontros da vida com aqueles que cruzam o nosso caminho, levando a todos a palavra de consolo, de esperança, de alegria, porque é uma bênção viver. E assim, agradecidos aos amigos espirituais que nos amparam, e sobretudo a Deus, pela sua infinita misericórdia, te pedimos, Mestre, a permissão de encerrar nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então, estamos felizes aqui, alegres, por essa nossa reunião de hoje, né? E um convidado aí ilustre. Edilson, a gente vai fazer um convite para você, hein? Em breve, aí, quem sabe, aí, esse ano aí. Você vai se arrepender, viu? Não faça. Não E vai, não. também é importante dizer que pelo menos por esse ano, esse link é o link das nossas reuniões semanais, tá? A hora que vocês quiserem, né? Participar. Isso, assim, nós somos um grupo, eu digo sempre que esse é um grupo pequeno, mas potente, né? Então, todo ano nós fazemos um sarau, né? A gente conversa sobre a doutrina, lê poemas, descobre a beleza do poema, porque, né, você, às vezes tem que trabalhar em cima do poema, ler, entender os versos, entender a mensagem, até que abre aquela janela, assim, você fica, meu Deus, era isso, a mensagem era essa, e às vezes, a princípio, você não identifica, né? E como toca, né? Aí fica sempre o convite a vocês, né, para estarem conosco, convidarem outros. Esse é um grupo do Centro Espírita Luz e Verdade, mas ele é aberto a todas as casas. E nós começamos na pandemia, né? Não, foi um pouco Não, antes. Não, um pouco não, antes, né? assim, né, virtualmente a gente Virtualmente foi começou na depois. pandemia. Foi na pandemia, isso mesmo. O Na grupo foi. pandemia. Nós já nos encontrávamos presencialmente, aí veio a pandemia e nós começamos a fazer, e não vamos deixar mais, estamos voltando aos poucos a nos encontrarmos presencialmente, mas vamos continuar, porque deu certo, né? Tudo que dá certo, né? Time que está ganhando é melhor não mexer. Então, eu vou passar, de repente, para colocar lá no grupo né, porque eu não tenho esse costume, passar lá, colocar o link, falar toda sexta-feira. Isso, André, Quem por quiser gentileza. participar, entendeu? Por gentileza. Eu mesmo participei de um estudo de um poema do Parnaso com vocês, no meio da pandemia. Foi muito bacana, foi muito gostoso, a gente conversou sobre o poema, foi muito bacana. Bem rico, eu lembro do estudo, sim. Não me lembro jamais do poema, mas eu lembro do estudo que participei com vocês. Até alguns rostinhos aí, eu acho que eu já vi lá, naquele estudo. Beleza, tá bom? Agradecemos, então, gente, muito, muito felizes aqui com a participação de todos e até a próxima vez, né? Quem sabe a gente se encontra agora nas reuniões mesmo, quando estiver fazendo reunião, tá bom?